Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer hora que você estiver vendo esse vídeo. Depois de alguns meses, como eu estava viajando, estamos de volta aqui, eu e Tonho Sena, sobre o livro que Tonho está lendo, que é Jesus, o maior psicólogo que já existiu. E vamos direto ao tema. E Tonho quer fazer uns comentários sobre esse livro. É um psicólogo americano que ele diz que Jesus é da linha da psicologia humanística de Carl Rogers. E ele diz que a psicologia de Jesus era principalmente de que o pecado destruía os relacionamentos e que o perdão reconstruía. Toda a pregação de Jesus é no sentido de restabelecer o relacionamento com Deus e com as pessoas. Basicamente é isso que o livro fala, que o objetivo da pregação de Jesus não é moral no sentido de cobrar das pessoas que sigam regras religiosas. Isso ficava com os fariseus. O dele era só valorizar nas pessoas, restabelecer os relacionamentos. Que o que rompia os relacionamentos era o pecado, mas a graça do perdão restabelecia os relacionamentos. Você fala o relacionamento entre os homens ou dos homens com Deus? Todo relacionamento entre ambos. Entre os homens e Deus e entre os homens e os outros homens. Sim. Aí ele fala de estabelecimento de casamento depois de divórcio e dá como exemplo a volta do filho pródigo, que gastou o dinheiro do pai em farra e prostitutas, mas quando voltou o pai mandou fazer uma festa para ele, com o que havia de melhor de comida, e o irmão que não tinha saído ficou chateado porque ele nunca tinha saído de casa, nunca tinha gastado dinheiro, nunca tinha gasto o dinheiro do pai, o pai nunca tinha feito festa para ele. Então o pai diz: mas seu irmão estava morto e voltou à vida, você sempre esteve comigo. Ou seja, está falando de uma guerra, praticamente, né? Um desentendimento, um ódio entre irmãos, que Jesus deu como exemplo, que o pai perdoou, o irmão não perdoou, mas o pai perdoou, o filho pródigo. Saiu, detonou a herança toda, a parte dele toda, e voltou, e o pai recebeu de braços abertos, com festa, mandou matar um boi, e o outro irmão ficou com ódio, né? Porque temos muitos casos, né? Como esses. Temos muitos casos como esses. Mas, no entanto, o pai perdoa, não é isso? O pai perdoa. Não só perdoa, mas abraça e faz uma festa. E pede também para que os irmãos perdoem. Todo o ensinamento de Jesus é em cima de perdoar as faltas, e está escrito: perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, eu queria que você explicasse em que sentido Jesus é o psicólogo. No sentido de que o objetivo da terapia é fazer com que as pessoas enfrentem seus próprios sentimentos, para aprender a conviver com eles e, a partir daí, ficar de bem com os relacionamentos que já tem, por exemplo, com marido e mulher, pai e filha, amigos. Irmão com irmão, né? Primos. Como Israel e os árabes. Os judeus e os árabes é um bom exemplo, né? Porque são milênios. São primos e são inimigos há milênios, né? E não se perdoam, né? Não tem perspectiva de paz, de um tratado de paz. Então, se a pessoa não enfrenta seus próprios sentimentos de ódio, de aversão... porque tem que assumir, né? Também tem que assumir, né? Assume e compreende, em vez de se acusar, se maltratar, se condenar, aprender a conviver com esses sentimentos, se perdoar e perdoar o próximo. Restabelecer o relacionamento com Deus e com o próximo. Terapia, o objetivo da terapia, segundo ele, da psicologia, é esse: fazer com que as pessoas entrem em contato com os próprios sentimentos, porque a maior parte dos sentimentos são inconscientes, vindo da infância, principalmente do relacionamento dos filhos com os pais. E aí, psicologia, muitas vezes as pessoas chegam lá dizendo: eu não preciso de psicologia nem de terapia, porque eu sou vencedor, eu sei o que eu quero, eu estou de bem com minha vida. Cheio de si. Cheio de si. Sim, mas o conflito da sua mulher com você mas aí é um problema dela. Eu não tenho nada a ver com isso. Porque ela é muito chata, ela é muito rigorosa, ela é muito exigente, e não é possível que eu vou passar o resto da vida com pessoas assim me cobrando. Eu não preciso de terapia. Aí o psicólogo diz: você tem que entrar em contato com o seu sentimento para restabelecer, para poder conviver com sua raiva, com seu ódio, e restabelecer as relações.
relações. Quando você conseguir estabelecer as relações que foram quebradas pelo pecado, aí você está na direção da salvação. E aí, como... E todo o trabalho dele foi esse. Ele não condena ninguém, ele não cobra de ninguém. ele diz que não veio para condenar, e sim para perdoar. É isso. Então ele... Mas a cura, ele como vem quando uma pessoa aceita... psicólogo que cura, como é que você sente Quando curando? a pessoa aceita a si mesma, quando a pessoa se aceita, ela está em comunhão com Deus e consigo e com os outros. Primeiro tem que aceitar a sombra, né? O ódio do irmão, da esposa, do marido, do primo, do vizinho. Tem que aceitar que o ódio existe. Porque esse negócio de dizer... Tem que aprender a conviver com isso, aceitar, conviver, entender, e a partir da compreensão é que há o crescimento. Assumir, né, que existe o ódio para colocar luz. Existe, então vamos tratar. Porque se ficar no negacionismo, né? Se ficar negando... Aí é que vai implorar na infância quais foram as causas, o que causou, que até hoje está inconscientemente. Um cliente diz, às vezes eu me zango muito. Pois é, você tem que saber porque você se zanga muito. Mas eu tô de bem comigo mesmo, eu me aceito, eu sou um cara vencedor, eu conquisto tudo que eu quero, eu sou bem aceito na sociedade, sou querido no ambiente social, respeitado. Então, isso é perda de tempo para mim. Mas enquanto ele não se conhecer e não entender por que o seu sentimento é assim, não aceitar seu sentimento, a partir daí se perdoar esses sentimentos em você e no próximo, você não vai estar na direção da salvação. É isso que o psicólogo fala ali. Como é o nome do autor? Olha o livro ali, pode pegar e mostrar a capa ali. Então, livro azul, olha esse livro azul aí. Então, esse é um resumo pequeno de Jesus, o maior psicólogo que já existiu, de Mark W. Baker. Tá? Como os ensinamentos de Cristo podem nos ajudar a resolver. E ele diz que a linha da psicologia que segue esse raciocínio de Jesus é a psicologia humanística de Carl Rogers, psicólogo americano. Então o autor tem uma linha, né? O autor prefere uma linha. Tem uma... Não, ele não diz prefere uma linha, ele diz que a psicologia humanística de Carl Rogers é mais próxima de Jesus. É mais próxima de Jesus. É mais próxima de Jesus. Porque faz a pessoa se aceitar como sem culpa. Tem que aceitar. Se aceitar do jeito como é. Ela vai fazer uma viagem à célula. Então, peraí, 1, 2, 3. Então é isso aí. Depois de 3 meses que eu e Tonho não grava, né? Porque a gente só grava quando sente que... Ela resolveu fazer um passeio pela célula, perto do núcleo. Como se faz as proteínas, o DNA. Não, eu fiquei ausente uns 2 meses, que eu fiz as viagens, e agora surgiu o momento de que você leu esse livro, para o nosso público entender porque que a gente está ausente. Porque é que a gente ficou ausente. Então, Tonho interpretou a primeira metade, eu vou interpretar a segunda metade do livro. Jesus usava com frequência as parábolas, né? Um jeito simples, né? Sem arrogância, para que todos entendessem, né? Do mais simples ao mais nobre, né? E Jesus já tinha uma noção do que era, mesmo naquela época ele já tinha noção do que era o inconsciente. O autor fala, né, que uma pessoa verdadeiramente sábia tem um certo domínio do inconsciente dela, né? Ela racionaliza antes de tomar as atitudes. Ela não faz a coisa para depois se arrepender. Ela racionaliza antes. O autor diz, né, que Jesus era confiante sem ser arrogante, acreditava em valores absolutos sem ser rígido, e ele tinha clareza da sua própria identidade sem precisar julgar os outros, né? Ele abordava as pessoas com técnica de psicologia mesmo, que só depois a gente veio entender, né? Não se mostrava superior a ninguém, né? Usando de erudição, muito pelo contrário, ele usava de linguagem simples e tinha muita humildade, né? Para passar o conhecimento através das parábolas. Então Jesus tinha os valores dele, mas não considerava o sábado dono do homem, e sim o homem era dono do sábado. Que homem ia ver o seu filho doente, passando mal, ou sua ovelha atolada no abismo e não ia socorrer sua ovelha ou seu filho só porque era dia de sábado? O sábado não era maior do que o homem, e se um homem era maior do que o sábado. Isso o ator passa a ideia
entender que Jesus não era um rígido, moralista, religioso, cheio de regras, entendeu? Que isso era pecado, aquilo era pecado, aquilo não, né? Ele pregava os valores do reino do céu, mas sem apontar nem acusar ninguém. Até porque ele sabia que os homens não eram perfeitos, né? Não tinham condições de atingir a perfeição dele, né? Eram falhos, todos aqueles discípulos ali eram falhos, cada um tinha seus defeitos, suas personalidades. Então Jesus não estava ali para julgar ninguém, nem impor regra religiosa nenhuma. Então as parábolas de Jesus é como se fossem as técnicas que os professores usam, técnicas lúdicas para ensinar as crianças, né, para tornar a aula mais leve, porque naquela época, né, há 2000 anos atrás, o povo era muito simples, quase ninguém sabia ler, uma ínfima parte da população é que sabia ler. Então Jesus tinha que usar de historinhas infantis, eu me refiro à simplicidade, para que aqueles homens simples entendessem. Em hora nenhuma ele era rebuscado, ele estava longe de falar como os fariseus falavam, né? Como os professores das sinagogas falavam. Jesus entendia, né, que o ser humano não existia, né, no ser humano a pessoa só boa ou só má, né? Ele entendia que o ser humano tinha ambas as qualidades, né? Eram boas e ruins. Jesus entendia, né, essa limitação do homem, né? De ser caído mesmo, né? Que tinha o seu lado bom, mas também tinha os seus pecados. E lá uma hora João pecava, Pedro era grosseiro. Ele conhecia, né, as qualidades e os defeitos de cada discípulo dele. E aí Jesus fala da parábola do bom samaritano, né? Ele conta a história de um judeu, né, que foi assaltado no meio do deserto, espancado, assaltado, teve tudo dele roubado, todos os pertences dele roubado. E aí passou o judeu sacerdote, olhou, ficou indiferente, não fez nada a respeito, seguiu o caminho dele. Passou um levita, também ficou indiferente, um levita que também é o cantor da sinagoga, né? Ou seja, todos pertencentes à igreja, todos passavam por ele caído na estrada, né? Todos judeus, e não teve compaixão daquele judeu que foi roubado, espancado e estava caindo na estrada. Mas eis que chegou um samaritano, que era o maior inimigo dos judeus, né? O samaritano não era amigo dos judeus, né? Os judeus desprezavam os samaritanos, mas foi quem socorreu esse homem caído, foi esse samaritano, que teve compaixão desse judeu que estava ali espancado, caído, né? E abandonado ali à morte, né? Mas passou o sacerdote, passou o levita, homem de bem, homem da igreja, da época, mas ninguém teve coragem de fazer nada. Mas justamente o samaritano, que era um povo que o povo judeu desprezava, mas foi o samaritano, né? Desprezado pelo povo judeu, que foi lá e socorreu esse homem, levou para uma espécie de uma taberna, né? Naquela época, o que seria uma pousada hoje, e tratou os ferimentos desse judeu, né? Deixou aos cuidados do dono da taberna e ainda deixou umas moedas para que esse judeu fosse prontamente estabelecido, não é? Então Jesus já demonstra aí que para ele não existe acepção de pessoas, né? Ele não separa as pessoas. Para ele não existe essa coisa que o judeu é um povo perfeito e o não judeu. Não existia, né, essa diferença entre judeus e o não judeu para Jesus. Para Jesus, tanto os judeus tinham seus defeitos, né? Tanto é que ele contou essa parábola, que os judeus passaram e desprezaram esse homem, mas veio o samaritano, que era uma escória da sociedade, mas foi quem socorreu e teve compaixão, né? Então Jesus não vê que judeu é bom e que não judeu é mau, mas que
todo ser humano tem a bondade e a maldade dentro dele. E até mesmo o samaritano, que eram pessoas desprezíveis pelos judeus, eram pessoas boas e dignas de compaixão e salvou a vida do judeu. Jesus ensina aí que esse julgamento de taxar uma pessoa como ruim ou boa é uma forma rasa de julgar as pessoas, né? São pessoas muito rasas, né? As pessoas que julgam e classificam e crucificam aquela pessoa, classificando como más. Para Jesus, isso não existia, né? A maldade absoluta nem a bondade absoluta. Jesus também fala que para entender as parábolas, né? As palavras dele, nós precisávamos ser como as crianças, né? Que são inocentes, têm a cabeça aberta, têm um emocional aberto, né? E são crédulas, né? São crianças, as crianças acreditam em tudo, né? São fáceis de acreditar. Então Jesus falava, né, que para a gente entender a palavra dele, as parábolas, a gente tinha que ser como as crianças, inocentes e crentes, né, no sentido de acreditar, não ser aquela pessoa cética, que as crianças, elas ouvem com o coração, né, elas ouvem e processam a informação com o coração, né. O autor então diz que praticamente que Jesus é o fundador da psicologia moderna, né, porque ele ensina que a identidade do ser humano está profundamente ligada à sua essência e ao seu coração, né? E Cristo também experimentou a raiva, o medo, ele chorou de tristeza, né? Ele ficou aterrorizado, chorou com lágrima de sangue, né? Suou sangue e chorou sangue nas vésperas de ser morto. Essa era a parte humana dele, né? Porque a parte divina dele era plena de coragem e virtudes, né? E muito poder. O autor também disse que Jesus já conhecia o inconsciente, né? Ele já tinha domínio do inconsciente. Podemos comparar o inconsciente como aquela meia-lua, né? Metade da lua é iluminada, a outra metade é escura, mas ela existe. Ela é escura, mas existe. Assim é o nosso consciente, né? A gente não tem acesso a ele, mas ele existe e manipula a gente o tempo todo. Ou seja, Jesus sabia da existência, né, das forças que estão fora da nossa percepção e que atuam na nossa mente 24 horas por dia, até quando a gente está dormindo, né? Então, isso é o inconsciente, né? Então, Jesus já tinha um conhecimento profundo do inconsciente humano. E é por isso que Jesus fala, né? Conhecereis a verdade e ela te libertará, né? Conhecer o que se passa no nosso inconsciente nos liberta, né? A gente deixa de ser escravo daquele comportamento automático que muitas vezes é agressivo, é violento, é primitivo. A partir do momento que a gente tivesse domínio do nosso inconsciente, a gente encontraria a libertação, né? A partir do momento que a gente tivesse consciência do que está em oculto dentro da gente, a gente ia conseguir se libertar, né? Então, por isso que Jesus falou que só a verdade liberta. Porque se a gente viver manipulado pelo inconsciente, é como viver na escuridão, né? Muito do nosso comportamento vai ser motivado pela mente que está oculta, né? Então, muito do nosso comportamento vai ser uma aberração, né? Muito da forma que a gente age, né? Aquela forma automática que a gente age vai ficar na escuridão, né? A gente vai agir sobre as trevas, né? A gente não vai agir na luz. Nosso comportamento não vai ser cheio de luz, né? A gente vai ser que nem um robô manipulado pelo inconsciente. A pessoa que é escrava do inconsciente, ela fica escrava dos maus hábitos, né, dos traumas do passado, dos erros que cometeu no passado. Ela não se perdoa, né? Ela não perdoa a si mesmo, não aceita o perdão, não aceita a salvação, não vive em paz. Essa pessoa não encontra paz e não se liberta. Então o autor fala, né, que
Jesus entendia, né, que as atitudes das pessoas íntegras e retas são consequências de um bom relacionamento com Deus, né, entre o homem e Deus, que foi o que Toninho quis dizer, né, a partir do perdão entre as pessoas e aceitar o perdão de Deus é que transformam as pessoas em pessoas íntegras, redime as pessoas, né? Por isso o relacionamento é tão importante. Segundo o autor, né? Quanto mais a gente se relaciona, mais fortalecido o nosso espírito fica, né? Porque é no relacionamento que a gente aprende a perdoar as pessoas e a se perdoar. Mas esse perdão não quer dizer que você tenha que conviver com a pessoa. Não quer dizer que você tem que conviver. Jesus nunca teve que conviver com Caifás, né? Os fariseus, né? Porque Jesus sabia o tanto que eles eram maus. Então Jesus nunca frequentou a casa deles, Jesus nunca jantou na casa deles, nunca fez refeição nenhuma, nunca dormiu na casa deles, não tinha amizade nenhuma com eles, porque Jesus sabia muito bem quem eles eram. Então tem certas pessoas que a gente sabe que não vai mudar, então a gente não tem a obrigação de conviver. O perdão não significa você ter que virar capacho do outro. O perdão não significa você ter que se submeter, mas o perdão é você não alimentar maus sentimentos, não alimentar o ódio, não alimentar o espírito de vingança, entregar, né, a pessoa nas mãos de Deus, desejar que ela se ilumine, desejar que ela seja muito feliz, que ela encontre a luz no caminho dela, mas guardar ressentimento, rancor e ódio, Jesus diz que é como se viver no inferno. Jesus, em momento nenhum, no Novo Testamento, né, nos Evangelhos, ele manda a gente dormir com o inimigo ou conviver com aquela pessoa que nos faz mal, que nos prejudica, né, que tira a gente do eixo, né, que tira a gente da nossa paz, da nossa tranquilidade. Não é isso que Jesus recomenda a hora nenhuma, né, porque quando ele se encontrava com o Caifás, que era o líder da sinagoga, né, ele esculachava Caifás, né, chamava de hipócrita e sepulcro caiado para baixo, e em hora nenhuma respeitou Caifás e tomava distância de Caifás. Jesus nunca teve a menos de 3 metros, 4 metros de distância de Caifás. Então não precisa a gente conviver com quem a gente não quer, com quem a gente não gosta, a gente se violentar, não precisa, né? Mas o perdão é fundamental, inclusive para a saúde psíquica, né? A pessoa que guarda rancor, ressentimento e ódio da outra, aquela pessoa que pensa em vingança o tempo todo, quando pensa na outra mandando aquela energia de ódio, de vingança o tempo todo, é uma pessoa que não vive em paz, ela vive no inferno. Então o autor diz, né, que se a gente não se conhecer os nossos defeitos, principalmente os inconscientes, e a gente não se perdoar e não ter uma boa relação com a gente mesmo, consequentemente a gente também não vai ter um bom relacionamento com Deus e muito menos com o próximo, por não se conhecer e não saber dos nossos limites, dos nossos defeitos e também das nossas qualidades. Jesus então nunca usou o termo autoconhecimento, mas ele falou, né, que conheceis a verdade e ela te libertará. Então a verdade de nós mesmos, né? A verdade de nós mesmos é o nosso autoconhecimento, principalmente para iluminar o nosso inconsciente, né? Ficar a par do que se passa no nosso inconsciente, né? Que não está no nível da nossa consciência, a gente está fora da nossa percepção e faz com que a gente haja automaticamente ou de uma forma agressiva, primitiva, prepotente, arrogante, esnobe, indiferente ao outro, né? Tudo isso acontece no domínio do inconsciente, né? Então Jesus não usa a palavra autoconhecimento, não usa também a palavra do inconsciente, mas diz, né, que conhecereis a verdade e ela te libertará. Por isso que quando ele fala conhecereis a verdade e ela vos libertará, é que a gente tem que conhecer o monstro que tem dentro da gente, né?
Nós temos que conhecer os nossos defeitos, os demônios e os monstros que cada um tem dentro de si, né? Para que esse lado escuro possa ser iluminado, né? Pela luz divina ou seja, pela consciência, né? Para que a gente tome consciência do quanto esse lado nos prejudica e prejudica as outras pessoas. Por isso nós podemos dizer, sem medo de errar, que Jesus é o pai da psicologia moderna. E há mais de 2000 anos ele vem curando as pessoas e ressuscitando pessoas que não querem nem viver mais, né? Pessoas que não têm mais vontade de viver, né? Ele dá de novo o sopro da vida, da vontade de viver. E os seus ensinamentos tá aí há mais de 2000 anos, transformando a vida das pessoas, né? A vida de bilhões de pessoas, inclusive. Então, principalmente agora que a gente vive em tempo de muito medo, de muita preocupação, né? E que nós precisamos ter saúde mental, todas as pessoas, independente da idade. O autor, ele recomenda, né? A gente estudar as parábolas de Jesus, conhecer a vida de Jesus é fundamental para os dias de hoje, para ter paz espiritual e saúde psicológica, né? Saúde mental. Então a gente termina esse livro por aqui e em breve viremos com outro. Então, um beijo para todos os nossos seguidores. Tchau, até já. Um beijo na cidade de Conquista. Mita, beijo, Mita. Beijo, Mita. E nossos irmãos e amigos que seguem a gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Como é gostoso a gente ser honesto, tornar-se limpo como uma criança, não sentir culpa, não ter remorso, nem ser estressado pela insegurança, não ser frio por dentro, a testa tensa, em vez de lisa como a da criança. Conforto é simples, não é só ter dinheiro e nem mostrar pros outros sua arrogância. É gostoso ser honesto, é gostoso ser eu mesmo, é bonito todo o resto, eu da gente é o universo inteiro. Como é gostoso ser a gente mesmo, o peito aberto, o corpo erguido, a alma imensa, a vida intensa, respira fácil, conforto é isso, acorda cedo, calmo e disposto, abrir os olhos, ter um sorriso, a luz da vida é a gente mesmo e não ser vaidoso e nem ter mais prestígio. É gostoso ser honesto, é gostoso ser eu mesmo, é bonito todo o resto, eu da gente é o universo inteiro. Como é gostoso ser o universo, a gente mesmo é a felicidade. Água no banho, o sol na pele, vejo nos outros minha claridade. Sinal fechado, o carro freia, mulheres lindas, a lua cheia. Brilham os astros, explodem estrelas e criam a vida que nos permeia. É gostoso ser honesto, é gostoso ser eu mesmo, é bonito todo o resto, eu da gente é o universo inteiro. Fica dizendo que esse babaca tá delirando, tem mais vantagem que é desonesto, ele é um ingênuo, é de outro plano. Mas eu tenho paz, eu tenho a luz, eu tô com o sol e tô com as estrelas, com os insetos embaixo da grama, poder imenso que se derrama. Eu sei que podem até ficar dizendo que esse babaca tá delirando, tem mais vantagem que é desonesto, ele é um ingênuo, é de outro plano. Mas eu tenho paz, eu tenho a luz, eu tô com o sol e tô com as estrelas, com os insetos embaixo da grama, poder imenso que se derrama em nós. É gostoso ser eu mesmo, é bonito todo o
eu da gente ao universo inteiro. É gostoso ser honesto, é gostoso ser eu mesmo. É bonito todo o resto, eu da gente ao universo inteiro. É gostoso ser honesto, é gostoso ser eu mesmo. É bonito todo o resto, eu da gente ao universo inteiro. É gostoso ser honesto, é prazeroso ser honesto. É gostoso ser honesto, é gostoso ser honesto. É prazeroso ser honesto, é gostoso ser honesto. É prazeroso ser honesto, é prazeroso ser honesto. É gostoso ser honesto, é gostoso ser honesto. É prazeroso, é prazeroso, é gostoso ser honesto. É gostoso ser